vamos então para o nosso texto de João capítulo 16, ok? Nós vamos aí trabalhar o capítulo todo, mas evidentemente que de uma forma bem panorâmica, e eu quero de uma forma bem ligeira recapitular o que nós já temos trabalhado aqui. Se nós tivermos aqui em mente tudo que foi trabalhado desde o primeiro dia do capítulo 1, de uma forma bem didática, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos o ministério de Jesus que se desenvolveu na Galileia, ao norte. E Jesus, nesse primeiro momento, ou nessa primeira porção do Evangelho de João, ele está fugindo dos confrontos, dos embates teológicos, por questões de característica de ministério naquele momento. Aquele era um momento de discurso mais abertamente, de falar do reino de Deus, e isso foi incomodando as lideranças em Jerusalém, no templo. E Jesus, todas as vezes que ocorria a necessidade de um embate com os fariseus, ele procurava voltar para a Galileia e não discutir. Então foi nesse aspecto que cada um dos que passaram por aqui pregando, a cada um a per si os capítulos, demonstraram que na hora de discutir a questão do que está acontecendo ali, Jesus, uma força de expressão, ele escapava, no sentido de que não era hora de ficar discutindo questões da sua natureza, da sua filiação, não era hora. A partir do capítulo 7, onde nós temos lá a festa dos tabernáculos, onde Jesus, agora sim, ele se declara publicamente como Filho de Deus, começa o momento dos embates. E esses embates aqui, nós argumentamos em alguns momentos, e evidentemente que os irmãos entendem isso, o embate é a discussão com a liderança. Nesse momento, ele explicava teologicamente, escrituristicamente, para os fariseus, que ele era o Messias, ou que ele é o Messias. Por exemplo, lá no capítulo 8, depois dessa demonstração pública, e aí agora ele está confrontando, discutindo, colocando coisa sobre coisa, para que ele se revele como Salvador publicamente, e Filho de Deus, ele vai dizer, no capítulo 8, antes de Abraão existir, eu sou. E é evidente que a liderança religiosa, os fariseus, os saduceus, eles não compreendem isso e querem matar Jesus secretamente. Então no capítulo 7, onde ele se demonstra publicamente sendo Filho de Deus, capítulo 8, 9, 10, onde nós temos aquele embate onde ele se diz que ele é o bom pastor e os outros são ladrões, no sentido de que eles cooptaram a dignidade humana daquela gente por meio da religião e da questão civil. Jesus então ele se torna o alvo, e eles queriam matar Jesus secretamente. Jesus então ressuscita o Lázaro, e a ressurreição de Lázaro é um testemunho explícito, eloquente e público de que fato ele é o Messias prometido. Agora o Sinédrio, as autoridades intentam matar não somente Jesus, mas também o Lázaro, por conta de que a ressurreição do Lázaro, ela tem sido tem tido um papel evangelístico bastante importante. O capítulo 12, Jesus tem uns movimentos ali, externos, ele volta para Jerusalém, e quando ele entra no capítulo 12, capítulo 13, triunfante em Jerusalém, aquilo é uma marcha triunfal, explícita, demonstrando que de fato ele é o Messias prometido. Ali não tem mais nenhum anonimato, e é evidente que aquela expectativa messiânica e a ideia messiânica, ela tem um papel político do reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino político. Em qual aspecto? Você tem um rei e tem súdito. O reino de Deus, ele não coaduna com a politicagem, mas a política em si é a arte de negociar. Então todos nós somos animais políticos, como diz um homem chamado Aristóteles, Então o problema não é a política, o problema é a politicagem. E Jesus, ele é um rei, e as questões da política do reino de Deus, ela foi comunicada para os seus súditos. Nós esperamos um governo, um rei, que em breve se instaurará na plenitude, em que haverá uma valorização plena da dignidade humana. Não sem uma restauração da natureza e de um corpo transformado. Então quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, ele está demonstrando de forma explícita, pública, que ele é o Messias esperado.
E isso também nós discutimos que a ideia do sinédrio e dos fariseus era matá-los secretamente, às escuras, escondidas. E Jesus não deveria morrer no anonimato. Ele deveria morrer sim, e ele vai dizer que ele entrega a vida, ninguém a toma, mas ele tem que morrer publicamente. Ele tem que ser levantado para que todo olho veja o Cordeiro de Deus pendurado, que é o mote, o motivo da nossa salvação. Então a entrada triunfal desmonta, desestrutura o plano de matá-lo secretamente. Nós temos a cerimônia do lava-pés. O que ocorre nessa cerimônia? Os discípulos de Jesus que andavam com ele de uma maneira muito mais perto, eles tinham a expectativa de herdar um ministério nesse reino público. Lembra que em algumas vezes nós discutimos aqui que eles faziam negociata e perguntavam para Jesus qual era a pasta no governo que eles iam exercer. Tanto que havia uma briga de vaidade. E quando Jesus ele se levanta para lavar os pés dos discípulos, aquilo tem uma eloquência bastante interessante, porque aqueles que estavam naquela última ceia, eles não tinham a intenção de ocupar no reino de Deus uma tarefa de servir. Eles queriam ser servidos, como um ministério, qualquer coisa assim. Então a atitude de Jesus em lavar os pés vai dizer que o exemplo para o serviço do reino de Deus é a lavagem serviçal dos pés uns dos outros. E é claro que aquilo desmorona a proposta política daqueles que acabaram de ver Jesus entrando triunfalmente. A partir daí, o capítulo 14, 15, 16 e 17, que é o trecho que nós estamos aqui, Jesus ele fala de uma forma muito mais intimista. Não tem mais um discurso público. A partir do capítulo 13, nós discutimos aqui a semana passada, o capítulo 14, a notícia de que Jesus ia morrer fez com que os seus discípulos mais de perto ficassem completamente confusos e perdessem a esperança de o estabelecimento de um reino que governasse a partir de Jerusalém. E aí Jesus então, de uma forma pastoral, de uma forma intimista, amigável, ele começa o seu discurso particular dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. Preparar lugar, os irmãos lembram comigo que preparar lugar não é mobiliar o céu. Preparar lugar é morrer na cruz. O último ato do drama da salvação é morrer na cruz. Eu vou morrer na cruz e eu volto. E depois então ele fala da questão da eternidade. No capítulo 15, Jesus começa o discurso assim, né? Eu sou a videira verdadeira. E por que esse discurso é importante nessa questão mais intimista? Porque Israel é a figura, ou era a videira. Só que quando nós lemos o Antigo Testamento, por meio dos profetas, de outros textos, essa figueira, Israel, ela deu frutos azedos. Se você, por exemplo, tomar o texto do capítulo 5 de Isaías, o texto vai dizer que Deus, ele comprou um terreno, Canaã, terra prometida, adubou, expulsou os animais selvagens, cercou e plantou. E quando ele esperava que as uvas que dariam lá seriam uvas boas ao seu paladar, as uvas elas travavam o paladar, porque elas eram amargas. Então é evidente que a primeira videira, ela não cumpriu o seu papel. Então Jesus começa o capítulo 15 dizendo que ele é a videira verdadeira, dizendo que aquela videira, a nação de Israel, ela falhou no seu papel sacerdotal, mas eu sou a videira verdadeira. E nesse texto ele vai dizer que os galhos que não dão fruto, ele corta e queima. Essa palavra de Jesus é uma palavra de juízo. Haverá um juízo eterno. Creia você ou você não creia. As questões relacionadas às doutrinas, ela não depende do seu conhecimento teológico e da sua aceitabilidade da fé. Elas acontecerão porque Deus determinou. O que Deus determina está muito aquém da nossa fé. Percebe? Então não sou eu, por meio da fé, que determino como Deus vai agir. Deus agirá e nós entendemos por meio da fé. É o contrário. Ainda nesse texto do capítulo 15, Jesus vai dizer que os galhos que dão frutos, ele limpa.
Essa ideia de limpeza, de recolher os frutos, é uma ideia de discipulado por meio do sofrimento. E é claro que essa ideia de sofrimento, ela não é muito bem encarada por nós. Só é possível entender porque houve a promessa do Espírito Santo no capítulo 14 e agora a efetividade da promessa no capítulo 16. Então, dado esse panorama aqui, nós vamos então ao capítulo 16, que é um texto que tem de forma explícita a doutrina do Espírito Santo. Então vamos a ele, vamos para a primeira porção aqui, capítulo 16, do verso 1 ao 4. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estou lhe dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Então vamos aqui a alguns pormenores desse texto para nós continuarmos caminhando. Quando nós lemos essa primeira expressão, eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar, evidente que ele está se referindo ao começo desse discurso aqui, em que a ideia da perseguição, ela é uma ideia muito explícita e clara. E por que ele Jesus está pontuando? Eu estou dizendo isso para que vocês não venham tropeçar. E essa palavrinha tropeçar, ela é fundamental para nós. Em algumas traduções, as mais antigas provavelmente, você tem a palavra escândalo. Escândalo para nós, quando você pega aí um dicionário de língua portuguesa, ela tem uma explicação diferente do que originalmente essa palavra no texto ela quer dizer. A palavra tropeçar ou escândalo aqui, ela é uma palavra em latim, latinizada, escrito aqui, que ela é uma armadilha. O que é o escândalo? Eu vou tentar explicar aqui daquilo que eu já via algumas pessoas no interior fazendo. Eles armavam uma arapuca, uma espécie de uma armadilha para pegar lá um passarinho, um animal, e uma espécie de uma caixa, de um compartimento onde o animalzinho a ser preso, ele entrava lá e ficava preso, né? Alguma coisa assim. E colocava uma varinha onde a pata, o bichinho batia ali e defragava algum mecanismo e a portinha fechava. Essa varinha, ou essa linha, ou essa corda, ela chama escândalo. Como é que isso acontecia? Num dado momento, quando em conflito, o Império Romano investia em alguma colônia, em algum vilarejo, em ruas, em pequenos lugares de passagem, eles colocavam uma madeira ou uma corda, alguma linha, alguma coisa assim, e cobria com folhagem. Quando as pessoas corriam e batiam o pé no escândalo, alguma rede, alguma coisa caía sobre eles, os prendendo. Então a palavra escândalo aqui, ela significa armadilha, alguma coisa que deflagra, algum gatilho que quando ele é apertado, você é capturado. Então é claro que quando nós estamos lendo esse texto, algumas ilustrações, algumas imagens, elas já vêm aí à nossa mente. Então Jesus está dizendo assim, eu estou lhes dizendo tudo isso, a questão da perseguição, para que vocês, no momento em que vierem as perseguições, no momento em que vocês passarem por isso que eu vou descrever aqui, vocês não concluam que eu os coloquei numa armadilha. Ninguém entra, ninguém segue a Jesus de uma forma enganosa. Quando você segue a Jesus, você tem que fazer o custo do discipulado. Tome a sua cruz, faça o custo, calcule. E a ideia de custo de discipulado, você vai colocar em alguma planilha, em algum pensamento, de forma mental, o que você vai ganhar e o que você vai perder. Jesus está dizendo isso, eu vou dizer tudo que vocês vão passar, para que vocês não concluam que eu estou colocando vocês numa armadilha. Vocês vão entrar no jogo do caminhar com Jesus, de ser discipulado por Jesus, sabendo que no mundo vocês terão aflições. Então, irmãos, a proposta de uma igreja que propõe
explicar a Bíblia, não é um convite, numa serenidade daqui até o seu último suspiro, numa viagem para uma eternidade, numa carruagem dourada, na janelinha, aproveitando os melhores da vida. Não é verdade. No mundo tereis aflições, e se você não calcular a aflição comparada com a eternidade, você vai desistir do discipulado. E lembra que num dado momento, no mesmo texto do capítulo 6 de João, que já passamos por lá, o Pedro, melhor dizendo, ele vai querer dar uma ferida no discurso de Jesus. Ele vai insinuar que Jesus não está pregando de forma adequada. O Pedro vai dizer assim: ô Jesus, o teu discurso está muito contundente, as pessoas estão indo embora. Jesus, ele não negocia. Ele diz assim: ô Pedro, faz o seguinte, você quer ir embora também? Pode ir. A conclusão do Pedro qual é? Para quem irei? Não é para onde. A questão não é geográfica, a questão é de pessoa. Para quem irei? Só tu tens palavras de vida eterna. Então você percebe que é da natureza humana nós queremos pavimentar, ou que alguém pavimente o caminho para a eternidade como um caminho de tranquilidade. E irmãos, infelizmente não é assim que o Evangelho se apresenta. O Evangelho, ele exige uma renúncia, e você sabe o quanto dói renunciar. Você sabe o quanto a ideia do espinho, de que Paulo diz lá no capítulo 2 Coríntios, ele fala de um espinho na carne. Evidente que tem um propósito ali, mas eu acho que a figura ela é importante para nós. A palavra que aparece ali, espinho, ela não é apenas um espinho como de uma roseira, por exemplo, alguma coisa que cutuca. A palavra ali é a ideia de um travessão, que ela penetra no corpo de uma pessoa, causando dores lancinantes e para a morte. Eu não tenho tempo de trabalhar isso aqui, mas é a ideia de um empalamento que se usava no Antigo Testamento. E a ideia de empalar uma pessoa, ela não tem só uma questão de dor física, mas de uma vergonha moral, que por meio de um local específico do corpo, não é? As pessoas faziam com que um travessão, uma madeira atravessasse o corpo da pessoa. É isso que Paulo está dizendo lá, né? Que o espinho da carne, ele incomoda demais. Irmãos, pode não ser de forma literal, mas o Evangelho, ele é um espinho na carne que nós vamos ter que lidar. E Jesus, ele vai explicar aqui como é que vai lidar com isso aqui. Então, de uma forma bem resumida aqui, quando ele já começa o capítulo 16, explicando, ele diz assim, ó: eu lhes tenho dito tudo isso, da videira, de recolher os frutos, de cortar um e queimar, essa coisa toda, para que vocês, num dado momento, não argumentem que foram capturados numa rede, numa armadilha, para que vocês não tropecem e depois conclua que eu preparei uma armadilha para vocês. Não é assim. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês contabilizem, para que vocês façam uma aferição, para que vocês entendam que a vida de seguir Jesus é uma vida de enfrentamento o tempo todo. Enfrentamento de você para com você mesmo, de você para com o mundo e de você para com Satanás. Nós temos diversas lutas que não podemos vencê-las sozinhos. Mas é por isso que nós temos o Espírito Santo aqui. Então, dado isso daqui, Jesus está mostrando que o Evangelho, ele é um escândalo, ele é uma armadilha. Em qual aspecto que o Evangelho é uma armadilha? Se o Espírito de Deus não nos ajudar a alinhar os eventos, se o Espírito de Deus não nos levar a uma conclusão dos eventos, a partir da perspectiva divina, porque de fato o Espírito é Deus, ele não tem nenhuma lógica. E esse meu argumento aqui, ele não tem lógica para nós, que já temos os eventos prontos. As pessoas estão ouvindo Jesus aqui, ainda não viram Jesus morrer, ser crucificado e ascender ao céu. O último drama da salvação é a volta triunfante de Jesus. Nós já temos quase tudo pronto. Essas pessoas ainda não passaram pela morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E aí Jesus então, ele começa a explicar. Verso 2: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os amar pensará que está prestando um culto a Deus. Ora,
você deve lembrar comigo aqui, que essas pessoas que estão ouvindo Jesus, eles apostavam num reino físico e literal, e eles ocupariam um lugar de destaque. E Jesus está dizendo, não, minha proposta não é essa. Aliás, quando morrer e ressuscitar, vocês serão perseguidos. E a primeira perseguição que aparece aqui é ser expulso da sinagoga. E no próprio texto de João, numa pesquisa muito rápida, eu encontrei duas partes em que Jesus já havia falado disso. Por exemplo, no capítulo 9, o verso 21 e 22, quando aquele cego, ele foi curado por Jesus, os pais do cego sabia do que estava acontecendo, né? E por que eles não testemunharam? Eu passo a ler, capítulo 9. Não sabemos como ele, o nosso filho, ele está vendo. Ele pode ver agora, e quem lhe abriu os olhos? Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. No outro texto, no capítulo 12, verso 42, o que está escrito? Muitos líderes dos judeus creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Ora, por que eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga? A vida civil e religiosa, ela não era divorciada, ela era uma coisa só. Aliás, a vida na sinagoga, ela contemplava toda a sociabilidade. Um judeu que estivesse excluído da sinagoga, ele era um indigente. Então havia um temor que uma liderança excomungasse, que uma liderança dissesse, o seu comportamento, a sua atitude, o fato de você proferir publicamente, o fato de você caminhar junto com esse judeu impostor que se diz Messias, você está arriscado do rol de membros da sinagoga, você está expulso. E Jesus, ele vai dizer aqui que a partir da sua morte e ressurreição, isso não seria uma extraordinariedade, isso seria comum. Seguir Jesus, estaria expulso da sinagoga, porque eles não admitiriam isso. Então, vocês não estão caindo numa armadilha. Saiba disso, que quando eu morrer, quando ressuscitar, ascender ao céu, a sinagoga não mais adquirirão, não mais aceitarão vocês, porque vocês então serão discípulos de Jesus. Para nós isso pode ser digerido de uma maneira um pouco tranquila, mas para as pessoas que dependem da sociabilidade, da religião impregnada no dia a dia, isso tem muito problema. Tanto que os pais do rapaz que foi curado da cegueira, eles não queriam testemunhar acerca do filho, porque justamente tinham medo disso. E Jesus também diz que não só isso acontecerá, mas virá o tempo, isso no verso 2, quando quem os matar, pensará que estará prestando um culto a Deus. E um comentário rabínico, um dito popular da época, mais ou menos assim, eles diziam, todo que derramar o sangue de um ateu para eles aqui, é todos aqueles que crerem em Jesus, ou se distanciaram do rabinato, do rabinismo, da lei judaica. Todo aquele que derramar o sangue de um ateu, é como que trazer uma oferta. Então imagine, ao invés de você levar uma moeda, de você participar do culto, qual é a sua oferta? Eu matei 3 infiéis essa semana. Então Jesus está dizendo, pode contabilizar o custo do discipulado. Além de você ser expulso da comunidade que você está acostumado, além de levantarem os calcanhares, essa é uma expressão que o Salmo usa, expulsarem da comunidade, você é como se fosse um cordeiro que derramará o seu sangue. Isso é considerado como uma oferta. E nós sabemos como essa coisa ela foi estabelecida sistematicamente. Então o que está acontecendo aqui? Jesus está dando essa orientação porque eles esperavam um reino concreto, de uma forma justa do ponto de vista de cada um deles, a partir de Jerusalém. Eles esperavam e não estavam recebendo, ou não iria receber. Lembra quando Jesus diz assim, eu vou morrer? O Pedro, o João, o Tiago, ô Jesus, para com isso aí, morrer não, nós apostamos a vida em você, você não pode morrer,
nós vamos entrar em Jerusalém, defenestrar essa turma, chutar o traseiro dessa turma aí e vamos governar a partir dali. Sabe o que é? O meu reino não é desse mundo aqui, eu não sou. Não, Jesus, né? Pensa direitinho aí. Então eles esperavam alguma coisa e agora estão recebendo outra coisa. E Jesus, vocês não estão enganados. Eles estavam concluindo que o tempo que seguiram Jesus era um tempo perdido. E eles, obviamente, estão frustrados aqui. E aí, mais uma vez, o capítulo 14, ele tem razão de ser. Não se turbe o vosso coração. Você está muito agitado. Lembra a palavra perturbar? É a ideia de um barquinho que está à deriva. A onda joga para lá e para cá. A ideia é de chacoalhar o coração. E a palavra chacoalhar é cisma, de sismógrafo. É como se um terremoto emocional acontecesse dentro de você. Porque você espera alguma coisa e te entrega outra. E Jesus, não se deixe enganar. Vocês que criaram expectativas. Eu não disse nada disso. Então eu estou dizendo para que vocês não caiam em uma armadilha. E nós sabemos, meus irmãos, que logo em seguida à morte de Jesus, já começou a perseguição. O que Jesus está prometendo aqui, ele não está prometendo ou fazendo um salto escatológico, como se essas coisas aconteceriam num final definitivo. Quando é que a igreja começa a ser perseguida? No seu primeiro momento. A igreja, historicamente, ela é perseguida. Tanto que os pais da igreja, uma geração de pastores, de bispos, de mestres que vieram depois dos apóstolos, que são chamados de pais da igreja, eles, por meio de um deles, eles diziam que a igreja, aliás, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando é que uma igreja cresce? E crescer não é só apenas em número, é crescer em maturidade, quando ela é perseguida. Quando a igreja é perseguida, é como a massa com fermento, quanto mais bate, mais ela cresce. Por isso que crescimento não é inchaço. Uma igreja que não enfrenta as suas dificuldades sob a graça de Deus, a partir das questões doutrinárias, ela não cresce, ela pode inchar. E inchaço é sinônimo não de saúde, mas de doença. O número de pessoas não define a qualidade espiritual de uma igreja, define a sua doença. Uma igreja que cresce, ela cresce devagar, segundo a ordem e a graça do Espírito Santo de Deus, que vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos e vai crescendo à medida da agenda de Deus. Então, irmãos, não tem agenda evangelística que faça uma igreja crescer. A igreja de Deus cresce por meio do Espírito Santo de Deus, que vai regenerando o pecador em discípulo de Jesus. E Jesus, ele diz ainda nessa porção de texto aqui, ele vai dizer assim, eu não disse isso de forma explícita antes, porque eu estava com vocês. O que ele está dizendo aqui? Enquanto nós andamos juntos, eu fui o para-choque. Eu absorvia as pancadas, mas agora eu não estou com vocês. Eu vou morrer e vou para o Pai. E aí a gente já sabe que ele já disse que não deixaria órfão. Então eu estou dizendo isso porque vocês não verão visivelmente, fisicamente, concretamente alguém com vocês. E é sobre isso que ele está dizendo aqui. Para a gente lembrar algumas questões do que a igreja enfrentou, de uma forma muito ligeira, em Atos, os apóstolos já começaram a ser perseguidos e a apanharem. Logo no capítulo 3 de Atos, você já tem uma perseguição. Então a promessa de Jesus não é um salto escatológico de lá nos últimos dias. Não. Quando é que começa os últimos dias da igreja? No seu nascedouro. Aliás, a palavra últimos dias é uma palavra técnica. Quando que são os últimos dias? Do começo ao último dia da igreja. Nós sempre vamos passar pelos últimos dias, porque ele implica em discipulado e sofrimento. E os judeus já perseguiram a igreja primitiva. Você vai lembrar que o Pedro, ele foi preso. O João, ele apanhou junto com o Pedro diante do Sinédrio. O Sinédrio é a Suprema Corte de Israel, não de Roma. Em seguida nós temos o quê? A morte do Estevão. Lembra o capítulo 7 de Atos? Onde arrebentaram a cabeça do Estevão por meio de pedradas. E lembra que nós já citamos aqui que matar um ateu, um desviado do contexto da sinagoga, do contexto da vida pública de fé de Israel, era como oferecer um culto a Deus.
E a oferta naquele dia foi o Estevão. Estouraram-lhe a cabeça. O sangue que foi derramado naquele dia, para eles como um culto, foi o de Estevão. Então você percebe que a promessa de Jesus, ela não tem uma agenda escatológica, ela já começou naquele momento. Lembrando, por exemplo, um texto de Hebreus, os irmãos, eles tinham seus bens confiscados por confessar a fé em Jesus. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que está acontecendo aqui? Já no final, ou no começo da década de 60, a igreja já tem aí uns 30 anos, era impopular confessar Jesus como Senhor. A perseguição aqui não é judaica, ela é estatal, de Roma. E o que acontecia? O decreto romano, você não podia ter outro Deus além do César. O César é o político, é o governo. Então você tinha que dizer, ave César, César é Senhor. Se você dissesse Jesus é o Senhor, você não podia comprar pão na esquina, na padaria. Você não podia entrar num açougue e comprar carne. Só comprava em nome de César. E se alguém descobrisse que você confessava Jesus como Senhor, alguém te denunciava na ouvidoria pública. E aí uma parte do exército romano, alguém sei lá quem lá, batia na sua casa e assim, pode sair com sua família, a casa não é mais sua, a casa é do Império Romano. É o que está dizendo aqui, vocês perderam os seus próprios bens. Por quê? Confessavam em Jesus. Jesus está dizendo, antes que isso aconteça, vocês não estão caindo numa armadilha. Vocês terão a casa confiscada. E aí você lê o final do capítulo 10, antes do capítulo 11, que são os heróis da fé. O texto vai dizer assim, quando vocês perdiam a casa, vocês se alegravam e diziam, nós temos uma casa eterna, essa ninguém vai roubar. Quando eu leio esse texto, eu deveria ler com um pouquinho mais de cuidado. Porque eu não sei a minha atitude se tivesse nesse momento em que minha casa seria confiscada e eu ficasse ao léu. Situação terrível. Se isso não é suficiente, o próprio Tiago, esse Tiago aqui é irmão de Jesus, ele também escreve uma carta mostrando o sofrimento daquele período. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas. Por que estão dispersas? Por conta do sofrimento. E essa carta foi escrita com base no que está acontecendo em Atos capítulo 7. Quando houve a perseguição, eles saíram e eles estão dispersos. E o Tiago escreve, a vocês que estão dispersos, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Irmãos, desculpe aqui, me entenda o que eu quero dizer. Ou esse sujeito aqui é maluco, ou alguma coisa aconteceu. Como é que você tem alegria por passar por dificuldades e provações? É justamente isso que a gente precisa resolver aqui hoje. Ele diz, considerem alegria por passar por tribulações. Em outras ocasiões, vocês se fizeram solidários com os que assim... agora sim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. E de onde vem essa maturidade ou madureza e integridade? Do capítulo 15 de João, que ele diz que quando você dá fruto, ele tira o fruto. E a ideia de tirar não é uma ideia confortável, é uma ideia dolorida. A ideia do discipulado é uma ideia de renúncia. E é justamente isso. A tribulação que nós vamos enfrentando, ela vai criando em nós uma maturidade. E você sabe que, não preciso nem falar de fé, de discipulado, mas o sofrimento, ele é pertinente à vida. Aliás, o sofrimento, ele é uma discussão filosófica, antes de ser teológica. Porque todo mundo sofre. E você vai ter que concluir comigo, de que quando você conversa com uma pessoa, qualquer pessoa, de qualquer confissão, é uma pessoa que viveu em berço esplêndido, nunca teve dificuldade, não sabe o que é enfrentar a vida. Uma pessoa que já está numa idade que deveria ter maturidade, mas nunca teve problema de ordem nenhuma, se é que é possível,
em tese, você conversa com essa pessoa, em 15 minutos não dá mais graça de conversar. Imagine no final de ano, dia 1º de janeiro, já no começo, você fala assim, ó, e aí, como é que foi o seu ano passado? Olha, dia 1º, maravilha, que legal. E dia 2, excelente. E o ano passado, dia 3, olha, não tenho palavras. Irmãos, chega na primeira semana, fala, não quero nem conversar com essa pessoa, não tem história para contar. Mas quando você começa com uma pessoa, assim, ó, o primeiro dia foi difícil demais. Olha, eu não sei o que ia fazer, e aconteceu isso. E o segundo dia, foi pior. Aí você vai se interessando. Não é assim? Isso não é masoquismo nem sadismo. Mas não é assim? Quando uma pessoa não tem história para contar, irmãos, ela fica oca, vazia, não brilha os olhos. Uma pessoa que passou por experiência, você quer conversar, compartilha comigo, dá um gosto, um sabor. É isso que Jesus está dizendo. Irmãos, a vida ela implica em dificuldade. E a maneira graciosa de Deus nos tornar adultos da fé é nos empurrando com a mão da graça, com a mão paternal, para o fogo da aflição. E isso, humanamente falando, é muito complicado de você resolver, dissolver esse problema. É um nó existencial atado e puxado. É mais do que um nó cego, ele é indissolúvel. Mas é isso que a Bíblia está dizendo, que Deus que nos empurra para situações como essa, que é por meio da aflição e da perseguição, dos problemas, que nós vamos triunfando de fé em fé. Mas é claro que Ele não nos empurra de forma sarcástica e nos abandona lá. Ele prometeu estar conosco. E como eu já disse algumas vezes aqui, irmãos, é sempre melhor andar pelo vale da sombra da morte, acompanhado, ladeado por Jesus, do que andar em pastos verdejantes sozinhos. Porque lá em Gênesis, quando um personagem escolheu uma terra próspera, ele escolheu errado. Mas o outro que escolheu de acordo com o que Deus estabeleceu, ele foi para uma terra promíscua, em que foi arrebentada por vulcões e terremotos e sei lá o que, um monte de coisa lá. Mas ele estava debaixo da vontade de Deus. Porque há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim não é o melhor. E justamente essa proposta que Jesus está dizendo aqui, eu não disse antes, para que você, porque eu estava com vocês, mas agora chegou a hora definitiva, a hora de vocês avaliarem o custo do discipulado. Irmãos, existe um momento na vida de cada um de nós, em que Deus separa menino neófito em homem maduro. Tem uma hora na vida que separa menina imatura em mulher, cheio da graça de Deus. E se preparem, que se esse caso não ocorreu com você, e se você de fato ama Jesus, Deus vai te conduzir para um momento em que você vai crescer na graça do conhecimento. Paulo disse isso, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o último dia. Se você de fato gozará das venturas eternas, você não dará o último suspiro sem ser formado pelo formão da graça. Isso é bondade de Deus, é graça de Deus, é maravilha de Deus, é bondade paternal. Deus não chama ninguém para continuar sendo um neófito, um raquítico na fé o tempo todo. Por isso, para seguir a Jesus, tome a tua cruz, calcule o custo do discipulado e segue. Eu e você já teríamos desistido, como é o caso dessa turma aqui. Porque a proposta, ela é indecente. Eu vou nada. Então é justamente aqui que nós precisamos resolver nesses próximos 15 minutinhos aqui. O Pedro ainda, por conta dessa aflição que está ocorrendo, já no final do ano 60, você tem um homem lá chamado Nero. O Nero é um megalomaníaco. Ele colocou fogo em Roma porque ele queria construir uma cidade em sua homenagem. Teatros, anfiteatros, edifícios, e colocaram o nome dele para a posteridade. Um megalomaníaco. Colocou fogo em Roma, aproveitou que a fama dos crentes, dos cristãos, já não era das boas, e aí então colocou a culpa nessa gente. Então a perseguição ela aumentou, e os irmãos eles se dispersaram. Pedro escreve justamente nesse contexto em que Nero põe o fogo em Roma, e ele escreve, se identificando, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. E aqui vale uma palavrinha, você vai encontrar na abertura desses textos a ideia de dispersão. A palavra dispersão, ela deve ser alinhado
com a residência oficial. Como é que é isso? Por conta do sofrimento, da perseguição, os crentes eles saem. E é claro, é natural nós fugirmos do sofrimento. A proposta do discipulado não é que você vai procurar problema para sofrer, não é isso, ela é inerente. A gente procura fugir, mas não dá, tanto que os irmãos se dispersaram. Então, a palavra disperso, o que o Pedro, o Tiago, o autor de Hebreus, como é que eles usam? A ideia, ó, vocês estão dispersos aqui, por quê? Porque aqui vocês são peregrinos. E qual é o paralelo? Vocês correm, se dispersam, aqui peregrino, mas aqui nessa terra, aqui, a eternidade, lá vocês são residentes permanentes. Aqui, vocês não têm lugar certo, mas lá não haverá perseguição, não haverá choro, não haverá dor. Então, o texto ele caminha nessa perspectiva. É por enquanto a dispersão, é por enquanto o sofrimento, mas haverá um dia em que nós não seremos mais dispersos, por causa alguma. Todos nós estaremos pertencentes ou faremos parte de um único rebanho. E quem será o pastor desse rebanho? Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nos comprou por meio do seu sangue e nos reunirá num aprisco, mas é nesse aprisco eterno em que nós estaremos. E o Pedro então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, mas que por enquanto estão dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, a região toda lá, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para quê? Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, mediante a fé. São protegidas pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada. O que o Pedro está escrevendo aqui? Roma pegou fogo, virou cinza, mas a coroa que vocês vão receber, não a coroa física, a vida, ela não queima, ela é eterna. Ele usa o contexto do incêndio que queimou tudo, inclusive a propriedade, as casas, inclusive tudo que tinha, inclusive pessoas perderam parentes, né, a família, está dizendo assim, ó, aquilo que Deus nos deu, ela não queima. O fogo queimou Roma, mas a cidade eterna mesmo não é Roma. Que o nome, o Nero queria que ela fosse cidade eterna. A cidade eterna não é Roma. A cidade eterna é onde o Cordeiro de Deus, ele governa. Então eu faço esse paralelo mostrando que as dificuldades, elas existem, mas elas são por enquanto, irmãos. É por enquanto que nós vamos orar aqui pelos irmãos enfermos. É por enquanto que você vai chorar por isso ou por aquilo. É por enquanto que você faz uma conta para ver se consegue abastecer a família. É por enquanto. Todo sofrimento, toda falta, toda privação, é por enquanto. Mas a salvação, ela está guardada nas mãos de Jesus, que o texto diz, até o último dia. Para aqueles que conheceram Jesus, não há risco, não há uma aposta, não é uma questão de sorteio em que, se os seus números forem aparecendo, você herdará. Aqueles que crerem de fato, de verdade em Jesus, estarão com eles, porque ele mesmo diz, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma será tirado da minha mão. O fogo queima aqui, mas lá ele não tem poder, e coisas dessa natureza. Por fim, o Paulo, em 2 Timóteo, já na derrocada, no ocaso, no término, no fechar da cortina da sua vida, ele escreve no capítulo 2, 3 de 2 Timóteo: todos que querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Não tenha dúvida, irmãos. A perseguição do nosso chão, por exemplo, ela não é a perseguição como acontece, por exemplo, em alguns países onde o evangelho não é permitido. Mas nós temos as nossas perseguições. E nós temos as nossas dificuldades. Quando não as temos de forma física e explícita, nós criamos, isso é obra de Satanás, na nossa mente, da vergonha do evangelho, de não se posicionar em relação a isso ou aquilo. Isso é uma perseguição para você. Nós não podemos desmerecer a tua luta
a tua perseguição emocional e espiritual o dia todo, para participar da vida enquanto ela acontece de verdade. Você tem as suas perseguições, e aqui nós não estamos dizendo para você chutar o balde e dizer, ó, eu creio em Jesus e pode colocar o meu corpo aí como exemplo de tortura, porque não é isso. A proposta justamente aqui é demonstrar como que se enfrenta essa dificuldade. Vencida essa primeira etapa, e eu prometo que eu não vou me alongar muito no restante aqui, Jesus então, ele começa a dizer o meio, a explicar como é que se vence. Lembrando, né, dando um passinho para trás, que eles estão frustrados porque não terão o reino físico. E eles não se escandalizariam, não deveriam. E aí o capítulo 16, dos 5 em diante, eu vou ler alguma coisinha assim, ó. Aqui, diz assim, ó, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque essa expressão, ela diz respeito que até então Jesus ele tinha falado de uma forma muito metafórica. Novo nascimento, videira, minha carne, meu sangue. Agora está falando de verdade no sentido explícito. Ó, eu vou morrer. Ó, você precisa ter um outro jeito de viver. Ó, eu vou para o Pai, é eterno. Então agora, ele está falando de uma forma mais clara, explícita, que eles podem entender no nível da vocalização, do diálogo. Não tem mais das entrelinhas aqui. Agora que eu vou para o Pai, chegou o momento, eu vou falar de uma forma explícita e você não precisa mais perguntar. E aí então, ele diz que vai morrer e vai mandar o outro. Nós discutimos essa questão do outro aqui. O outro você tem duas maneiras de entender o outro. Quando eu digo assim, ó, você é outro, estou dizendo, você é totalmente diferente de mim. Eu sou professor e você é advogado. Você é outro, mas você é outro no sentido de que você também se parece comigo, porque eu sou gente, pessoa como você. E a ideia de outro aqui é a ideia de que o outro que virá, ele é igual a mim, ele também é Deus. Não que cremos em 3 deuses, mas no único Deus que se expressa pela Trindade. Então o que virá, ele é Deus, vocês não ficarão órfãos. E qual é o papel dele? Verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que nós estamos aprendendo aqui? Até então, não é possível entender o plano do Senhor. O plano da salvação, se a gente pode chamar assim. Não cabe na nossa mente. E eu sempre conto a mesma historinha, e eu não tenho nenhum problema de ser inédito. Como é que você crê numa coisa, e foi escrito sei lá quando, sei lá em qual cultura, em que você tem um jardim que chama paraíso, Éden, e tem uma árvore, alguém lá, um único homem e a sua esposa, a sua mulher, pegou aquela fruta, e aquela fruta era símbolo de autoridade, e desobedeceu, eles foram expulsos do jardim do Éden. E por causa disso, vieram problemas econômicos, políticos, terremotos, todo sofrimento. A sua angústia existencial e a minha, ela vem por conta disso. E como é que chama isso? Pecado. Só que Deus disse assim, ó, eu mesmo que expulsei vocês do paraíso, eu vou mandar o meu filho. Ele também é Deus, só que ele é ao mesmo tempo 100% ou totalmente Deus, totalmente homem. A essa altura você deve estar rindo, porque essa coisa não cabe na cabeça. E aí esse homem, esse sujeito, ele anda na terra, ele faz milagres. Aliás, crer nessas coisas também é um absurdo. Como é que um homem ele anda sobre as águas? Como é que depois ele vence a morte? Ele estava moído, né, como uma carne moída na sexta-feira. No domingo ele ressurge com o corpo transformado. Ele passa pela parede, aí ele sobe para o céu e fala assim, ó, aqueles que se arrependeram dos pecados e crerem em mim e viver uma vida alinhada daquilo que eu ensinei, vocês receberão um corpo como o meu, e um dia eu vou voltar e vou reformar tudo como era o Éden, e vocês viverão eternamente. Que estranho. Sabe por que você não diz comigo? Porque a gente é politicamente correto. E aí está uma questão, quando você quer defender o evangelho na sua apologética, na sua defesa, você estraga. Deus não precisa ser defendido por ninguém. A verdade é como o leão, solte-a na rua, ela se defende sozinha. Não é você que convence ninguém. Quando você quer explicar o evangelho por meandros humanos, por mecanismos teológicos, sociológicos, filosóficos, religiosos, a gente confunde, a gente conta a história da cruz, o problema do pecado, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus.
Porque se fosse apenas uma lavagem cerebral, num dado momento, você correria daqui, você ia embora. Eu não quero isso para mim, eu não acredito nisso. E por que você aposta a tua vida à eternidade? Porque o Espírito Santo foi dado, e é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Não é obra humana, não são argumentos humanos. O máximo que um orador, um sacerdote, seja ele quem for, pode fazer, é te convencer por algum momento, por questões religiosas e uma pseudo-mudança ética. Mas só o Espírito de Deus pode te levar à tristeza dos teus pecados, para que você chore arrependido e receba Jesus como Salvador. Não é obra de homem. Quando Ele vier, Ele vai te convencer. E é justamente isso. Os eventos não estavam alinhados com as expectativas. Imagina você pega um quebra-cabeça de 3.000 peças, sei lá o que, e joga numa mesa. É tudo confuso, você não consegue nem começar a montar aquilo. É mais ou menos isso que está acontecendo. As peças estão lá. Jesus, que na imaginação deles, na vontade, ele seria o Messias Salvador dali. E aí ele vai morrer, uma peça para cá. Os sacerdotes, sei lá quem mais, aquela turma toda aqui, que estavam em xeque na cabeça deles, agora estão se organizando, vão matar Jesus. As peças estão todas espalhadas, e é claro que eles não vão entender aqui. Só tem um jeito, vocês vão entender quando o Espírito Santo for dado. E aí ele vai dizer: e recebereis o poder que há de vir sobre vós, e sereis suas testemunhas. A palavra poder não é uma proposta de você ficar empoderado como um herói hollywoodiano, em que você pula e que você... Não é isso. O poder é a capacidade de você crer nas verdades do Evangelho. O poder que é dado é uma certeza tão íntima que ninguém pode roubar de você. O poder que foi dado é que quando você ouve uma história como essa, você, por meio do nosso comportamento mais tradicional, a gente quer explodir lá dentro. Não, mas você está lá, que bênção, glória a Deus, aleluia. Essa alegria, ela não é um produto humano, que quando eu digo que você é pecador, você deveria, num tempo de coach, de cadeirada para lá e para cá, né? Se é que me entende, você queria fugir. Eu não quero ser pecador. A mensagem que eu quero qual é? É que vai dar tudo certo. Mas quando eu digo que você é pecador, você não se revolta e me atinge com o objeto citado e vai embora. Você dentro fala assim: é verdade, é verdade, é verdade. E por que você chega a essa conclusão? Porque o Espírito foi dado, e Ele que te convenceu da veracidade do pecado. Foi Ele que teve um argumento tão contundente que te levou no sagrado secreto, no íntimo, que você é pecador. E se não se arrepender dos seus pecados, você terá uma eternidade terrível. Não é obra humana, não é discurso religioso, não é obra de um psicólogo habilidoso, de um filósofo argumentativo ou de um teólogo experiente. É obra do Espírito de Deus, que convence o homem do pecado. Arrependei-vos e crede no Evangelho do Senhor. Além do pecado, por que o Espírito Santo fará isso? Porque o mundo não tem a verdadeira compreensão da natureza do pecado. Dizem que é apenas um problema moral. Outros vão dizer que é apenas uma falha na educação. E assim, cada um na sua escola interpretativa. Se fosse uma falha moral, nós poderíamos contratar os melhores filósofos, melhores profissionais, e ensiná-los a melhor moral filosófica, e dentro de 1 ou 2 gerações nós teríamos um mundo melhor. Se fosse uma falha na educação, nós iríamos em busca de um sistema educacional que fosse razoavelmente melhor, e dentro de 2 ou 3 gerações o mundo começaria a melhorar. Mas o problema não é de ordem ética, o problema não é de ordem social, educacional ou política. O problema é de ordem de natureza. Você é pecador, e não existe meandros humanos que possa fazer você te arrepender. Só o Espírito Santo que pode fazer isso. Por isso que você precisa nessa manhã, se ainda não o fez, se arrepender dos seus pecados. Ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não só do pecado, ele vem para convencer da justiça.
O que é justiça? Jesus cumpriu as exigências jurídicas. O que ocorreu na cruz é uma exigência jurídica. Ele nos justificou. Ele pagou o preço que o Pai exigiu. Quando Jesus está morrendo na cruz, Ele está pagando um preço que você contraiu, mas não tem condições de pagar. Por isso que o Verbo se fez carne, morreu na cruz e pagou a tua dívida. Isso que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2. A cédula, o documento que estava escrito as suas transgressões, Ele tirou da parede jurídica, do arquivo jurídico, e cravou publicamente na cruz. Estava tudo escrito lá. Você fez isso, 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 tinha potencial para isso, para isso, para isso. E no final, quando tinha o seu nome, agora está arrancado. Jesus Cristo. Ele tomou o seu lugar. Só que Ele pagou, porque Ele tem quilate moral para isso. Por isso que Ele convence que Ele pagou o seu pecado. A justiça de Deus. Jesus, a justiça de Deus. E Ele também vem para convencer do juízo. Satanás e seus demônios e todas as forças que existem, eles nos assustam por enquanto, mas eles já foram derrotados na cruz. Eles não têm mais poder sobre nós. Nós estamos na mão daquele que nos resgatou como rebanho do Senhor. E todo medo, ele é uma ilusão. Num texto, no meu livro de Apocalipse, eu termino mais ou menos assim. E eu uso uma figura, porque a Bíblia usa a figura da serpente. A serpente, ela está, a figura do demônio, ela está assustando e pulando. E eu lembro de uma ocasião em que o meu avô, numa casa onde ele morava, apareceu uma serpente, uma cobra, de verdade mesmo, né? E eu chamei o meu avô, só que na minha inocência, falei, avô, tem uma minhoca lá. Porque eu só vi o rabinho dela, de verdade isso, né? Não tô... Ele falou, que minhoca, quem é, moleque? Tem, vô, tá mexendo. Aí a gente foi lá, né? Tinha o registro de água, uma cobra que é venenosa, peçonhenta, ela estava pronta para tomar ali um sapo, né? Para o almoço dela, sei lá o quê. E aí, quando ele viu aquilo, né? Ele chamou mais uns amigos lá e mataram a serpente. Ele literalmente esmagou a cabeça. Eu lembro como se fosse hoje. Depois colocou num pote de doce e encheu aquilo. Só que mesmo com a cabeça toda arrebentada, decepada do corpo, ela dava saltos. Um negócio assustador. E é isso que Apocalipse vai dizer. A antiga serpente, ela dá saltos ainda. Isso nos assusta. Mas isso é mentira. É só o veneno da peçonha que ainda está no corpo dela. Porque a cabeça já foi esmagada na cruz. O juízo já foi estabelecido. Ele não tem poder sobre nós. Tanto que um dia, no final do livro de Lucas, o próprio Satanás diz a Jesus, para cirandar os apóstolos, ele diz assim, Senhor, Jesus, eu quero cirandar. A palavra cirandar é a ideia de pegá-los e colocar num funil e apertar para que ele saísse do outro lado, na parte mais afunilada. Sabe o que Jesus disse? Não. É até cômico, né? Falou, não. Porque a gente cria uma ilusão como se há uma disputa. Jesus faz isso e Satanás fez. Não há. Nós cremos naquele que venceu, naquele que tem poder. Nós estamos na mão daquele que reina, de que governa. Ele é o Todo-Poderoso. Quem que nos convence disso? Do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo que foi dado. Ele é Deus, Ele nos conduz, Ele nos abre a mente, nos fortalece, nos traz comunhão. É Ele que conduz a igreja. E para nós terminarmos aqui, no primeiro capítulo, ou no segundo capítulo de Atos, quando ocorre o evento do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, e descida do Espírito Santo não significa que ele tornou-se Deus, ele é Deus, só mudou o jeito de atuar, do ministério. E quando ele foi dado na plenitude, conforme a promessa do capítulo 14 de João e o capítulo 16 aqui, ele então enche de poder. Lembra que a palavra, eu já disse aqui, a palavra poder é dinamos. Dinamos, onde veio o poder, né? Dinamite. Ou quem trabalha com eletricidade, alguma coisa aí, o dínamo não é... Deixa eu passar vergonha aqui. Mas você tem uma bicicleta, sei lá, você vai rodando, vai criando energia. Mais ou menos isso, né? Então a ideia de que, de onde vem o poder? Do dínamo. Então a palavra poder ali, dínamos, é a ideia do quê? Você só pode enfrentar as dificuldades nessa proposta de Jesus aqui, sem se escandalizar, porque o Espírito Santo caminha com você. A receita que Jesus está dizendo no capítulo 16 aqui, né, aqui ele está dando, é que a aflição, ela só pode ser interpretada
a partir da perspectiva da eternidade, entendendo que você é discípulo, porque o Espírito Santo, ele é um bom professor, ele é mestre por excelência, é ele que vai traduzindo, é ele que vai gerindo, dirimindo, ajudando, quebrando a vida no sentido para interpretá-la, para que você não se perca. É por isso que a tua tristeza, o teu vitimismo, a tua síndrome de derrota, ou mesmo a derrota, ou mesmo tudo isso que é lícito e acontece, ela não rouba a nossa fé, porque o Espírito Santo vai nos conduzindo em triunfo. E além de tudo isso, para nós terminarmos, depois desse discurso de Jesus mostrando que só é possível enfrentar esses sofrimentos do discipulado por conta do Espírito Santo de Deus. Portanto, a proposta do Evangelho não é que você seja um religioso intragável, porque coisa chata é viver com religioso. Religioso sempre tem um placar, religioso sempre está dizendo o que você tem que fazer. Ah, não fez isso, pois é, né? Tropecei, que você tem que ser como eu. Religioso é difícil. A proposta do Evangelho não é a proposta de placar da lei, proposta de religião. A proposta do Evangelho é entregar no trono da graça, nas mãos do Cordeiro de Deus, para que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, para que Ele conduza a sua vida em triunfo, para que você interprete a sua frustração, a sua dor, a sua incerteza a partir da eternidade. Sem o Espírito Santo, você se torna apenas um religioso, mas com o Espírito Santo, a conclusão de Jesus está no verso 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Como é que eu vou ter paz sendo perseguido assim? É a incoerência, é o paradoxo do Evangelho. Eu disse essas coisas para que você tenha paz. Não está nada de errado com você não. O sofrimento é assim mesmo. Não está nada de errado não. A confusão é assim mesmo. Não está nada de errado não. As dificuldades aqui e ali é assim mesmo. Não tem nada de extraordinário. A paz, ela pode ser desfrutada mesmo em tempo de maiores dificuldades. Por conta do Espírito, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham em paz. Nesse mundo vocês terão aflição. E a expressão terão aflição, ela está alinhada, comparado com a Jesus Cristo. São filosofias diferentes. O mundo persegue a Jesus, e nós somos o corpo de Jesus. A igreja, ela é o corpo estendido de Deus na terra. Deus escolheu salvar pecadores por meio de pecadores regenerados, chamado igreja. Mas o Espírito nos auxilia. Quando eu digo do pecado, do juízo e da justiça, o Espírito Santo que convence o pecador para que a glória não seja minha. Se aconteceu alguma coisa, aconteceu por graça do Senhor. Então eu disse tudo isso, Jesus dizendo, para que vocês tenham paz, porque nesse mundo tereis aflição. Contudo, verso 33, a última parte, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele começa a oração sacerdotal, que é assunto da noite. Portanto, irmãos, o mundo já está vencido. As suas lutas e as minhas lutas, se você já foi convencido pelo poder do Evangelho, é só por enquanto. As notícias de morte, de guerra, de peste, de uma economia às avessas, de gente maligna, de falso mestre, os nossos erros, inclusive, é por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouquinho Jesus rasga esse céu, regenera o que foi perdido, resgata com autoridade, nos dá um corpo transformado. Essa é a bendita esperança do Evangelho. Que você creia e faça isso, a pérola de grande valor, na qual você tem a atitude de vender tudo, se desprender de tudo, para não perder a pérola de grande valor. Nós vamos orar. Enquanto nós oramos, eu quero que você pense que, se você ficar fora da eternidade, não importa o que você ganhou desse lado da eternidade. Mas se você estiver do lado de lá da eternidade com Jesus, todas as suas perdas daqui serão ressignificadas. Você, de novo, se você estiver na eternidade, tudo que você perdeu aqui, você vai perceber que valeu a pena, porque você ganhará de fato, de verdade, a vida com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a perder aquilo que é necessário, de acordo com aquilo que Deus nos conduzir, para ganharmos a vida eterna.
Pai, nós te louvamos pela tua graça e bondade, por essa manhã, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelos irmãos que já estão aqui desde cedo, se preparando, estudando, daqueles que não puderam vir agora, mas estarão conosco no outro momento, mas acima de tudo, que todos sejam alcançados pelo poder do Evangelho, que todos sejam transformados, sejam convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos teus. E o Senhor não abre mão daqueles que são teus. Nós celebramos a vida que temos no Senhor. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fique